O Futebol Clube do Porto é com certeza o time mais difícil que o Palmeiras vai enfrentar na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. Não caiam nessa conversinha de que a temporada do Porto não foi tão boa, então é um adversário fácil. Fácil não é. É acessível. Palmeiras é um time muito forte, mas o Porto é um baita time, e aí a gente tá falando de um europeu contra um brasileiro. Bom, nesse vídeo eu vou analisar pra vocês aí quais são os pontos fortes, pontos fracos, o que a gente deve esperar desse Palmeiras e Porto na estreia da Copa do Mundo de Clubes. E quem são os destaques do Porto? Ó, primeiramente a gente precisa entender que pra tática do Porto funcionar, ele tem que ter jogadores de boa técnica lá na frente. É um time que atrai o adversário taticamente pra uma armadilha, pra deixar os seus jogadores mais técnicos resolverem as partidas. E aí eu separei 4 nomes. Primeiro, o brasileiro PP, que vocês já conhecem, vocês já estão cansados de ouvir falar do PP. Não preciso falar muito sobre o PP, né? Jogador de seleção brasileira, que no Porto, há umas temporadas atrás, chegou a jogar de ala, mas está jogando como um ponta pela direita, nesse esquema do 3-4-3 que eu já vou mostrar para vocês. O outro ponta nesse esquema aí é o Rodrigo Moura, um jogador jovem de 18 anos, uma revelação do futebol português, né? Vem tendo convocações, foi campeão da Nations League agora com Portugal. Talvez ele seja o grande talento a ser lapidado desse time do Porto. Baita jogador, assim, o Palmeiras tem que ficar muito de olho nele. Bom no 1x1, bom na finalização, jogador ágil, ligeirinho. Tem também o mais armadorzinho do time ali, que é o Fábio Vieira, com passagens pelo Arsenal recente, né? Não foi uma passagem das melhores, mas mostrou algumas valências ali. Ele tem uma canhota bem afiada, tá? Tem um bom chute de fora da área. E eu preciso destacar, obviamente, o Samu, centroavante espanhol, de 1,93 m. Gente, temos que ficar de olho nesse maluco, porque ele é forte, ele é rápido e ele é alto. Ele é bom no jogo aéreo, mas ele tem uma boa técnica. É um jogador que o Palmeiras precisa marcar de perto, porque ele sabe fazer pivô também, então o Gustavo Gomes tem que caçar bastante ele. São esses os 4 destaques técnicos do time do Porto, mas para eles funcionarem tem todo um esquema, tem toda uma armadilha que o Porto arma com uma transição da defesa para o ataque muito rápido. Eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiramente, a formação base do Porto, que joga num 3-4-3, né, com Diogo Costa no gol, Zé Pedro, Eustáquio e Marcano, João Mário, Varela, Fábio Vieira e Francisco Moura, e na frente o brasileiro PP, Rodrigo Moura, olho nesse moleque, 18 anos, joga muita bola, e Samu, um centroavante gigantesco de 1,93 m, olho nele também. Mas primeiro vamos entender um pouquinho da dinâmica do Porto. A primeira coisa que é legal aqui a gente analisar é como eles trabalham com 3 zagueiros de uma maneira meio híbrida. Aqui vocês reparam, né, na linha com 3 zagueiros, entre aspas, né, sendo que quem tá aqui no meio é o Varela, que é um volante, e os 2 alas do time eles estão completamente espetados. A ideia do Porto é alargar o campo com os alas para trabalhar a bola entre os zagueiros e o volante, mas tem uma sacada nessa construção de jogo. Vocês repararam que após essa pequena troca de passes, a gente olha aqui pro lado esquerdo de campo onde tá a bola e vemos basicamente 7 jogadores do Porto ali meio que aglomerados, trocando passes, atraindo o adversário. E é claro, quando você aglomera muitos jogadores de um lado do campo, você perde do outro lado, mas eles têm um gatilho ali que vocês vão ver mais pra frente nessa jogada. A jogada vai seguir e aqui tá o gatilho. No momento em que o Varela, que era esse zagueiro por dentro, tocou no goleiro, que é o Diogo Costa, olha como o Varela, primeiramente, se juntou à linha de volantes, afinal ele é um volante de origem, e como o Diogo Costa passou a ser esse zagueiro no lugar do Varela, esse zagueiro central. Sim, o Diogo Costa trabalha como construtor do time do Porto, trazendo um jogador a mais pra linha, né? Basicamente, é quase que com um goleiro linha na construção. E aí aquele volante que era o zagueiro inicialmente vira o volante, o Porto ganha um jogador a mais no meio e não perde na construção atrás, porque o Diogo Costa ocupa esse espaço. Ah, Rick, mas trabalhar com o goleiro qualquer um pode, mas o Diogo Costa tem uma boa capacidade de passe, tanto curto quanto longo, ele constrói muito bem. E aqui a gente ainda tem o ala por um lado bem aberto e o outro ala pelo outro lado bem aberto. Olha como esse formato do Porto de atrair toda a jogada, aglomerar a galera e trazer todo mundo pro meio para recuar a bola no Diogo Costa, traz o time do Sporting, no caso, que é quem tá marcando o Porto aí, todo pra dentro e libera as alas, com o Diogo Costa sendo o armador do time. E no final das contas, olha o que acontece.
Diogo Costa lançou e aí a gente pode observar que o Porto já tá no ataque, já ultrapassou todas as linhas de marcação do Sporting, já tá atacando a última linha com 2 atacantes, mais outros 3 jogadores chegando, né? Um total de 5 jogadores do Porto contra 5 jogadores do Sporting. Sim, isso é uma parada que o Palmeiras precisa muito se preocupar. A saída de bola do Porto é muito boa. Pode não ser o melhor time de Portugal hoje, pode não ter feito uma boa temporada, mas a saída de bola é muito boa e eles vão tentar atrair a marcação do Palmeiras pro campo de defesa deles e jogar nas costas dos nossos alas, dos nossos laterais, dos nossos pontas, e isso é uma coisa que me preocupa muito. Porque quando a gente distribui o campinho e repara como a marcação do Palmeiras encaixaria perfeitamente, ó, Estevão nos zagueiros aqui, Vitor Roque nos outros zagueiros, mas o fato nesse caso, o Eustáquio, que é o titular, né? Eu peguei um exemplo onde estava o Varela, mas é o Eustáquio, que é um volante de origem jogando na zaga, é quem faz essa função e é quem deve jogar com o Palmeiras, se tudo correr como imaginado. Ele pula, ele salta essa linha aqui pro meio campo, Diogo Costa passa a jogar aqui. É claro que se o Palmeiras fizer uma boa marcação e conseguir roubar essa bola, tá sem goleiro, mas é muito difícil encaixar essa marcação com a boa saída de bola do Porto, muito bem assistida pelos seus jogadores de meio e com o Eustáquio jogando livre. Caso o Eustáquio livre aqui tenha uma marcação personalizada ali, né, seja do Facundo Torres ou seja do Richard Rios, o outro jogador sobra. Então, se o Richard Rios colar no Eustáquio para ele não fazer essa saída de bola, o Rodrigo Mora vem aqui para dentro e recebe essa bola livre. Se isso acontecer do lado contrário, com o Facundo Torres fazendo esse encaixe no Eustáquio, é o PP quem vem buscar essa bola no entrelinhas. Com os alas, né, o Francisco Moura e o João Mário completamente abertos, fazendo com que o Piquerez ou tenha que recuar, e o Felipe Anderson, que caso ele jogue de ala, né, alguém vai jogar de ala no Palmeiras, e o Felipe Anderson também recuar, ou caso eles queiram marcar alto, e é o que a gente espera do Palmeiras, mas isso já é a estratégia, é a armadilha do Porto para atrair esses jogadores, esses encaixes individuais, e com o Diogo Costa aqui atuando livre como um líbero, lançar essa bola no João Mário, que receberia a bola aqui, os jogadores do Porto se projetariam e pegariam a nossa defesa num 5 contra 4. Então essa é a minha primeira preocupação, porque o Palmeiras é um time que marca bem, mas por outro lado me preocupa bastante porque quando desencaixa, quando os adversários conseguem sair da pressão alta do Palmeiras, eles encontram espaço. E é justamente isso que o Porto tenta fazer. Sair da pressão alta do adversário e encontrar espaço. Nisso eles são muito bons. Mas uma saída que o Abel pode encontrar é essa daqui, ó. Saída de bola do Porto. E você repara que são os 3 zagueiros, né? Sendo que um deles é volante, mas joga como zagueiro. Só que ninguém tá saindo para pressionar os zagueiros, como normalmente se faz, né? Com dupla de ataque ou com pelo menos um atacante pressionando os zagueiros. Você percebe que a marcação é num bloco médio para baixo com os atacantes do adversário. Curiosamente o Sporting, de novo, numa outra partida, marcando baixo. Ao invés de marcar alto, marcando baixo, formando uma gaiola para impedir que participem do jogo os meio-campistas do Porto, que são muito importantes nessa troca de passes que vai atraindo o adversário que vocês viram na análise do lance anterior. Então o Porto tem essa armadilha onde os zagueiros são muito importantes, o Diogo Costa é muito importante, os pontas abertos, mas tudo isso passa por uma troca de passes com os volantes e meias ali que participam como suporte. Se você encaixota eles, fica difícil do Porto progredir nessa armadilha. Olha só o que vai acontecer. O Porto rodou para um lado e para o outro, tentou encontrar a opção de passe, o ala já recuou para participar da jogada porque não tá tendo opção de passe. E você vê que todos os jogadores de suporte, né, que são aqueles jogadores que vêm pro meio para dar aquela carimbada no jogo, eles estão todos dentro dessa gaiola armada pelos atacantes do Sporting e pelos meias do Sporting que estão ali, não estão em linha, mas estão assim formando meio uma gaiola mesmo no meio campo. E o Porto sem opções, recua no Diogo Costa, que é uma arma, sim, mas se ele não tem opções de passe, e aqui tá outro segredo, que o atacante não vá pra cima do Diogo Costa desembestado pra roubar a bola, porque ele não vai conseguir. O Diogo Costa tem um bom passe, os jogadores dão opção, mas que ele ande em linha reta pra pressionar o Diogo Costa a tomar uma decisão rápida e sempre na direção desse primeiro volante, que é um zagueiro e sai como volante quando o Diogo Costa torna-se o líbero, né? Assim, ele fecha essa linha de passe e também não dá tempo pro Diogo Costa sair jogando da maneira que ele quer. Desse jeito, o Porto segue sem opções e tá cada vez mais recuado. E a solução é um passe longo, com o Sporting logo retomando essa bola.
Então repara que quando você tira essa estratégia do Porto de atrair a linha alta para jogar nas suas costas, o Porto fica sem opção e acaba recorrendo pro chutão. Essa pode ser uma boa forma do Abel neutralizar os riscos que o Porto pode trazer pro Palmeiras, principalmente nessa saída de bola. Para que isso aconteça, eu não imagino essa marcação alta do Palmeiras com Estevão e Vitor Roque, como geralmente o Palmeiras do Abel faz, mas sim uma marcação um pouco híbrida com Vitor Roque aqui centralizado, Estevão por um lado e Facundo do outro, fazendo essa gaiola, e o Richard Rios recuando para ser volante, diferente do que ele vem fazendo com o Abel, de ser quase que um meia. E aí você atrai um pouco para dentro os seus alas, e caso alguém ocupe esse espaço aqui, aí a gente tem perseguições individuais. Pronto, aí o Palmeiras atrai, faz essa gaiola para que o Porto não consiga atrair o Diogo Costa como um zagueiro e colocar o seu zagueiro como volante, porque esse seu zagueiro que vai ser volante vai ter perseguição individual também e não vai conseguir jogar. Assim, o Palmeiras não tenta roubar a bola, mas fica especulando a movimentação aqui, caso o Porto erre, o Palmeiras já tá perto do gol, mas sem essa gana de tentar roubar essa bola e fazer o gol, como o Palmeiras sempre faz, mas que isso é a estratégia do Porto. Deixa a bola com o Porto, roda, faz essa gaiola, encaixa a marcação e deixa o Porto circular essa bola. Vai avançando aos poucos a sua linha de marcação, e quando o Porto tiver acuado, ele vai precisar fazer o quê? Recuar os seus alas para jogar. No momento em que o Porto recuar os seus alas para jogar, aí a solução ou vai ser o chutão ou vai ser tentar quebrar uma linha com um passe mais difícil. E aí onde o Palmeiras encaixa a marcação e tem tudo para roubar essa bola e começar a construir a partir do meio campo. E eu acredito que o Abel vai fazer isso, tá? Porque o Palmeiras vem usando uma marcação híbrida, né? Onde todo mundo faz encaixes ali por zona, mas sempre tem um jogador que marca individual, independente de onde esteja o adversário que ele é designado para marcar, né? E isso varia de adversário para adversário. Nesse caso, eu acredito que o Eustáquio, que é um zagueiro em teoria, mas vai cair como volante quando o Diogo Costa participar do jogo, ele, a partir do momento em que ele se tornar um volante, ele vai ter a marcação individual, porque eu destaquei os 4 jogadores de frente, né? O PP, o Rodrigo Mora, o Samu e até o Fábio Vieira, que circula um pouquinho mais. Mas para mim, o principal jogador do Porto que o Palmeiras precisa anular se chama Stephen Eustáquio. É o jogador que faz o jogo do Porto acontecer. Se ele for anulado, o Palmeiras tem muitas chances de sair vitorioso, de conseguir um bom resultado nessa estreia do Super Mundial. Agora, pensando na forma de atacar esse Porto, eles também marcam numa pressão muito alta, aglomerando muitos jogadores ali na região da bola, sem se desfazer do seu 3-4-3 e basicamente tirando todas as opções de passe dos jogadores ali na região da bola. Todos os passes curtos estão bloqueados. Agora, se você consegue posicionar alguém fora desse bloco e consegue encaixar esse passe quebrando essa linha e quebrando esse bloco, esse time do Porto tem extrema dificuldade em correr para trás. Olha como o passe sai, e aí em poucos toques, o Benfica aqui nesse caso já tá numa situação de ataque, com o Porto totalmente desorganizado, e o espaço tá aqui desenhadinho pro atacante, ou pro ala, ou pro ponta, ou seja quem for, atacar as costas do ala do Porto. Olha esse espaço livre para ser atacado. E aí o Benfica ataca esse espaço. A jogada sai e quase o gol do Benfica. Então, a pergunta que fica é: como o Palmeiras pode fazer para vencer o Porto? É uma tarefa muito difícil? Sim, é uma tarefa extremamente difícil, mas o Palmeiras não caindo nessa armadilha da saída de bola do Porto, que eu mostrei anteriormente, já é o primeiro passo, e com bola, atrair todo o time pro lado esquerdo, pode ser pro lado direito também, mas principalmente pro lado esquerdo, pro Estevão cair por dentro e receber essa bola no entrelinhas. E aí a forma como o Palmeiras vai fazer essa movimentação para conseguir sair dessa pressão alta do Porto, provavelmente com o Vitor Roque vindo buscar o jogo, saindo da posição do centroavante, pode ser até o Flaco Lopes, que faz isso bem, para vir buscar o jogo, atrair um pouco a marcação, gerar dúvida sim no primeiro marcador, e aí, nesse momento, o Palmeiras conseguir trocar passes de uma maneira um pouco mais fluida e conseguir sair ou com o Facundo Torres, ou seja, o Paulinho aqui de um lado, ou até mesmo com essa inversão para o Estevão pegar essa bola livre de frente com a defesa do Porto. Bom, meus amigos, não será uma tarefa fácil, mas os caminhos estão aí, eu tenho certeza que o Abel estudou muito bem, o Palmeiras deve estar muito preparado para essa partida. Eu quero saber a opinião de vocês, eu vou trazer mais um detalhezinho antes de encerrar o vídeo, já deixa aqui nos comentários o seu palpite para Palmeiras e Porto. Gostou desse conteúdo? Deixa o like, se inscreve aqui no canal Palmeiras, tá? Tem vídeo de Palmeiras todos os dias, agora nessa maratona, na verdade, nesse mês do Mundial, a gente vai fazer uma maratona de conteúdos, eu vou analisar todos os times, fazer pré-jogo, fazer pós-jogo, fazer a transmissão do jogo de uma maneira react, vai ter bastante conteúdo. Então, se você não
não conhece o Caio Parmeiro, pô, se inscreve aí, que conteúdo durante esse Mundial não vai faltar, fechou? E por fim, uma notícia que eu trago aqui que é pública, né? E que me preocupa um pouco é que o Porto acaba de contratar o Gabri Veiga, né? Um meia espanhol muito bom, excelente jogador, que surgiu muito bem lá no futebol espanhol, foi pro Al Ahly, foi criticado inclusive pelo Toni Kroos num determinado momento por ter se vendido ali, né, por dinheiro, mas ele volta pra Europa, volta pra jogar no Porto, é um jogador que a princípio é reserva, porque acabou de chegar, mas tem tudo pra entrar nesse time, se o Porto precisar de um resultado, pode entrar no lugar do volante, ou do Eustáquio ou do Varela, pode entrar no lugar do Fábio Vieira se tiver mal, é um meia muito bom, excelente jogador, e que eu diria que além dos 4 de frente e o Eustáquio que eu citei, é um jogador que o Palmeiras precisa ficar de olho, porque se ele não for titular, ainda assim ele tem condições de entrar no jogo e mudar a partida, porque ele é muito bom jogador. Bom, é isso, meus amigos, curtiram o conteúdo? Deixa o like, se inscreve no canal Parmeiro, ó. Estamos de estúdio novo, ó. Covil Studio tá na área, isso muito graças à ajuda de vocês, então peço pra vocês aí deixarem um like, se inscreverem no canal pra, né, dar uma moral pro meu trabalho aqui, que foi feito com muito amor e carinho. E semana que vem, na verdade, daqui a 3, 4 dias, assim que passar o jogo contra o Porto, farei a análise do Al Ahly também, que será o nosso próximo adversário. Deixou seu palpite, deixou o like, se inscreveu, tamo junto e avante palestra!